atendido, se não pelo Poder Judiciário, pela rede de proteção que existe, né? Seja pelas patrulhas Maria da Penha, pelos CREAS, o atendimento psicológico. Eu acho que fica o desafio a nós do Poder Judiciário estarmos atentos, né, a essas singularidades para estar verificando naquilo que é possível contribuir nesse trabalho articulado, né? Então, fica para mim essas reflexões, né, sobre a subjetividade, as histórias particulares, o que a gente pode, enquanto poder público, né, agir para além ali da lide processual, contribuindo efetivamente para o rompimento desse ciclo de violência. Ótimas contribuições, muito obrigado. Vamos para a última parte do vídeo?
as frases que ela diz, né? Preciso me enxergar, não sei quem sou e há tanto tempo que não me olho. Esse não me olho não é no sentido da vaidade do espelho, né? Quer dizer, mas é enxergar quem se é nessa história toda. E precisar enxergar-se, né? Quer dizer, conseguir se enxergar subjetivamente na relação, a dificuldade de se enxergar subjetivamente na relação é uma das marcas de quem está passando por uma violência psicológica, né? Essa dificuldade de olhar para si e de se compreender nesta situação. Ok, mas esse é um filme espanhol, né? É um filme europeu, né? Que tem toda uma estética própria. E eu falei assim, precisamos de uma coisa mais aqui, né? Precisamos de uma coisa um pouco mais do que é o nosso trato, um pouco mais próximo do que chega né, nas delegacias, nos serviços de atendimento, enfim, nos casos que nos chegam. E aí temos, então, um outro filme. E aqui eu vou fazer um exercício com vocês. Nós vamos assistir 2 vezes o mesmo filme. Tá? O primeiro nós vamos assistir, vamos comentar e depois vamos assistir de novo. Fazer um exercício de fixação. E aí nós vamos, assim, fazer os comentários. Então, é de uma produção curitibana, né? Um filme feito por uma cineasta que ela nasceu em Minas Gerais, mas foi criada em Campo Mourão toda a vida dela e fez uma formação dela aqui em Curitiba. Então, esse filme é bem curitibano, assim, é bem paranaense, né? Quer dizer, ela é paranaense. Então, para mostrar uma realidade um pouco mais próxima, o nome do filme é Tentei. Podemos rodar.
ter dividido essa manhã com vocês, agradecendo ao convite da CEVID, desembargadora, demais presentes, pessoal que nos assiste do interior, que a lei, né, seja eficaz. Eu vou terminar com a frase que eu comecei a fala lá no início, que a violência é a antítese da civilização. Então, que possamos fazer com que as palavras, com que o simbólico, com que a inteligência e que a resolução dos conflitos se dê de outras formas que não pela violência, em especial não pela violência psicológica. Então, que o objetivo da minha intervenção aqui era sensibilizar para o dano causado à vida psíquica das vítimas, né? E que, uma vez estarmos sensíveis a esses acontecimentos, a esses fenômenos decorrentes da violência psicológica, possamos ter uma atitude de acolhimento diferenciada em todos os serviços para onde as vítimas se apresentem. Então, mais uma vez, obrigado pela escuta de todos e permaneço à disposição. Muito obrigado. Nós gostaríamos de cumprimentar o palestrante, Dr. Celso Pinheiro, pela sua emblemática apresentação e trazendo-nos valiosos subsídios da medicina e também através da arte, no que concerne ao conhecimento da mente humana, clareando nossa visão ao analisarmos casos de violência psicológica, tema deste Fonavide, face ao advento da nova lei Ordem e Estudo. Gostaria agora de passar a palavra à doutora Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral. Bom, gostaria de agradecer também, trazer aqui uma admiração pelo trabalho do doutor Célio. Já havia assistido algumas palavras anteriores dele, sempre muito esclarecedoras, muito contributivas. E eu gostaria de trazer aqui, finalizando, foi abordado aqui muito a dificuldade da mulher de reconhecer a violência, dificuldade de narrar a violência que ela sofre, narrar a dor. E eu gostaria de trazer uma fala de uma mulher que foi atendida no juizado, em Ponta Grossa. Ela registrou o boletim de ocorrência depois de alguns anos de um relacionamento em que havia violência psicológica. Nesse caso, não havia outras formas de violência, apenas a psicológica. E ela trouxe o seguinte: eu não conseguia compreender porque algumas mulheres permaneciam em relacionamentos abusivos. Por que não denunciavam? Até que eu percebi que eu era uma delas. Então, ela levou alguns anos para se reconhecer naquela situação que ela via nas outras, mas não compreendia. Meu agradecimento. Gostaríamos agora de passar a palavra à assistente social, Bruna Wojnowski. Obrigada. Dr. Célio, me permita fazer umas brevíssimas considerações aqui do campo das ciências sociais, que é onde eu me aproprio um pouquinho melhor, mas fiquei muito feliz de te ouvir e perceber os diálogos que a gente pode fazer aí entre as profissões, né? Achei muito legal, muito bacana você fazer essa explanação comparando a realidade da Espanha, a realidade brasileira. E em ciências sociais a gente chama isso de epistemologias do Sul, de decolonialidade, né? De poder olhar para a cultura local, para entender como que a violência se manifesta nas especificidades dessas culturas, né? E aqui a gente pode destacar muito as interseccionalidades, né? Quanto nós percebemos como mulheres negras, mulheres pardas, trans, mães solos da periferia estão muito mais sujeitas, né, à violência e à violação de direitos numa forma geral, né? E em contextos de crise como esse que nós vivenciamos na pandemia, como nós podemos perceber nuances diferentes ainda da violência psicológica que tornam muito desafiadores o nosso cotidiano profissional. Eu me recordo de duas situações que nós atendemos nesse período pandêmico lá em Ponta Grossa. Uma delas era uma mulher que ela tinha doenças respiratórias. E ela relatava para a equipe multidisciplinar uma dificuldade, um medo muito grande que ela tinha de ser contagiada pela Covid,
porque o companheiro com frequência ameaçava que ia sair de casa sem cuidados e trazer a doença para casa. Isso lhe causava um pavor, um medo, né? Isso tudo a gente pode testemunhar ali na pandemia e buscar, né, possibilidades de acolhimento dessa vítima. E também a gente pode perceber outras nuances, né? Situações, por exemplo, em que o companheiro ele impediu o acesso da mulher à internet, a computador, justamente num período pandêmico em que esse era o único recurso que ela tinha para trabalho, para aula dos filhos, e o quanto isso também trazia dificuldades aí de ordem psicoemocional para essa mulher. Então vejam como, além das especificidades dessas realidades locais, a gente pode se deparar com essas nuances que tornam desafiadores aí a nossa atuação. E também, né, eu falo da realidade local de Ponta Grossa, enquanto a gente via lá os dados, lá no começo da pandemia, aumentando o número de denúncias de violência contra a mulher, de pedidos e medidas protetivas, a gente se via na contramão. Lembra, doutora Alessandra? Nossos pedidos de ajuda caíram para menos da metade. Aí a gente precisou se articular em rede, né? E aqui eu trago mais uma vez a importância da rede de atuação conjunta, né, para o enfrentamento dessas situações de violência contra a mulher. Foi a partir da reunião dos equipamentos de Ponta Grossa, de diálogos, de construção de instrumentos diferenciados de acesso às políticas públicas, que a gente conseguiu aos poucos retomar esses dados e fazer com que as mulheres chegassem até nós, né, buscando aí a proteção dos seus direitos. Então, trago só a título de exemplo para a gente pensar, mais uma vez, na complexidade, né, e nas especificidades que a gente pode encontrar em cada realidade. E falando da rede, já encaminhando para o final aqui as minhas considerações, eu acho que é muito importante destacar, né, esse viés da política pública que nós temos, né? Nós temos no Brasil uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, uma política que considera justamente essa complexidade, essas nuances da violência e pressupõe ali que assistência, saúde, judiciário, segurança pública precisam estar articulados, né, para estar enfrentando de uma forma efetiva essa questão da violência contra a mulher. Então, diante dessa estrutura que já existe, que nos convida, né, cotidianamente a repensar e aperfeiçoar a nossa atuação profissional, que eu gostaria, né, nessa ótica das ciências sociais, também de situar a nossa atuação nesse contexto normativo, né, em que a gente é estimulado a pensar nessas práticas de forma articulada, cada vez mais fortalecidas, humanizadas, né. Então, ficam essas minhas reflexões, né, não só como desafios ao Poder Judiciário, né, e todas as demais instituições que compõem a rede de proteção, mas também como potencialidades que nós temos ainda a alcançar. Foi um prazer te ouvir, doutor Célio, né, sempre um aprendizado. Agradeço pela oportunidade de somar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Passamos agora ao cerimonial. Agradecemos, então, a brilhante palestra proferida pelo Dr. Célio Pinheiro e, nesse momento, a presidente da mesa, a doutora Márcia Guimarães Marques, fará a entrega do certificado de participação ao nosso palestrante e aos convidados da mesa. Também convido a desembargadora Ana Lúcia Lourenço para se dirigir à frente do plenário e fazer a entrega do certificado à presidente da mesa. Queria aproveitar para registrar a presença da nossa querida colega, desembargadora Lenice Bodstein, também, que já foi coordenadora aqui da CIVID, né? E agradecer ela por estar prestigiando nesse momento. Eu quero fazer coro a essa fala também, agradecer muito, parabenizando, congratulando e também homenageando o seu belíssimo trabalho frente à Covid. Peço a todos que se posicionem para um registro fotográfico.
Enquanto as autoridades se posicionam, faremos agora a entrega do livro Lei Maria da Penha, o processo no caminho da efetividade, ofertado para sorteio pela autora do livro, doutora Valéria Scaranzi Fernandes. Chamamos à frente para receber o livro o inscrito premiado José Marcelo Fabretina. Por gentileza, convidamos a desembargadora a fazer a entrega do livro ao inscrito premiado. Isso. Tá bom. Antes a senhora quer encerrar? Quer encerrar antes? Passo a palavra à desembargadora Ana Lúcia Lourenço para proferir o encerramento. Então, eu declaro encerrado esse painel. Nós vamos continuar as nossas atividades, né, na sequência, após o almoço, para iniciarmos as oficinas. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui conosco nesse plenário, a todos que estão nos ouvindo pela plataforma YouTube, todos os colegas que prestigiaram. E queria pedir também, antes que o cerimonial encerrasse definitivamente a transmissão, que depois os colegas magistrados todos viessem aqui à frente para nós fazermos um registro fotográfico. Tá bem? Então, agora eu passo a palavra ao cerimonial. Eu declaro encerrado esse painel da parte da manhã, dando continuidade, né, no período da tarde às oficinas. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu passo a palavra à desembargadora Lenice Budstein para proferir algumas palavras. Com a palavra, desembargadora. Muito obrigada por oportunizar a quebra de protocolo, mas eu não poderia deixar de cumprimentar a senhora presidente de mesa, o nosso dileto, estimado amigo, e, mais do que isso, uma grande autoridade em matéria da psique e da violência doméstica, doutor Célio Pinheiro, e mais também o abraço fraterno a tantas figuras que vi. Cheguei já na escuridão deste recinto pela primeira vez, só vejo amigos, vejo pessoas entusiasmadas com esta causa maravilhosa que é trazer a mulher ao seu devido lugar de igualdade, de serenidade, de paz, especialmente após esse período de pandemia. Então, gostaria muito de ouvir a minha colega Luciana de Câmara, e que não gosta de falar em público, mas aqui em público eu a concito à tarde falar alguma coisa. E mais do que tudo, desembargadora Ana Lúcia, minha amiga, minha querida e estimada colega, desejo o sucesso, registro a grandeza deste FOVID, desse Fórum Paranaense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e nessa caminhada sempre contem comigo, e, não obstante, tenha que me desculpar por ontem estar fazendo o curso da Infam, e com apresentações de trabalho que eu tinha que legitimá-los. Então, por isto, não pude, mas a gravação eu estou já pronta para ver. E, mais do que tudo, fechando e dizendo da alegria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sediar o Fórum Paranaense de uma forma tão elegante, tão gentil e, como sempre, acolhedora. O Paraná é terra de todos nós e, como tal, a Gralha Azul está funcionando, semeando saberes, semeando a vida e semeando, mais do que tudo, a saúde física e psicológica da mulher. Eu deixo a minha palavra de alegria, a minha satisfação de vê-los e espero poder, agora à tarde, desfrutar dos saberes deste evento. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Parabéns.
Eu vou dar alguns avisos importantes aos participantes, mas, enquanto isso, eu peço gentileza que se dirijam à frente do plenário para que a gente possa fazer um registro fotográfico. Enquanto isso, eu vou anunciando alguns recados. Então, nós vamos fazer o intervalo para o almoço, retornando às nossas atividades às 13h30, com as oficinas preparatórias de enunciados, os quais serão levados ao Fonavide 2022. Estas oficinas serão realizadas nas salas da EJUDE. Lembrando que esse período será destinado à participação exclusiva de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Paraná. Também os inscritos deverão estar atentos ao se direcionarem à sala da oficina escolhida para sua participação. A listagem estará fixada próxima aos elevadores. Agradeço a participação de todos e até mais tarde.